pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez falando direto do Clube de Xadrez Online, dando prosseguimento ao curso da Defesa Índia da Dama. Este é o treino 3. Nós tivemos a apresentação através do livro Espírito da Abertura, foi o treino 1. Depois nós tivemos o estudo no treino 2 da apresentação ali das variantes e sobretudo da linha com G3, que é a variante normal, a variante principal desta defesa. Quando as pretas fazem o B6 para poder entrar na Índia da dama, o branco costuma jogar o G3. Na maioria das vezes você vai encontrar então o G3. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo de G3, que é disparado o mais jogado, mas com um diferencial. Veja só, no nosso treino anterior, nós estudamos esta posição aqui que vocês vão ver. Ó, G3. Mas onde as pretas jogavam o bispo? Opa! O bispo era jogado em B7 para ficar controlando toda essa diagonal e brigar com as brancas pelo controle desta diagonal, A8 até H1. Nesta posição, nós vamos estudar uma linha diferente dentro da variante normal. As pretas não jogam diretamente bispo A6, bispo B7, elas jogam bispo A6 e muitas das vezes elas retornam para B7. Mas por que isso? Se já está de pretas, já tem um tempo a menos, por que eu vou jogar o bispo em A6 e depois colocar ele em B7? Já explico. Olha só o que acontece. Quando você joga o bispo a B7, diretamente você está brigando pela diagonal. O branco vai jogar aqui, depois de bispo E7, o branco vai rocar, as pretas vão rocar, ou seja, os dois nesse momento eles vão brigar pelo controle normal da diagonal e, por exemplo, as brancas podem jogar agora cavalo C3, cavalo E4, dama C2, ou seja, todo o desenvolvimento seguiria de forma normal. No nosso estudo anterior, nós vimos possibilidades à base de bispo F6 direto, possibilidades à base de F5, né, para poder fazer uma expansão ali na ala do rei e ao mesmo tempo controlar mais E4. Por exemplo, D6, cavalo K, cavalo aqui e depois a gente entra com esse cavalo em E4. Então, nós vimos muito disso, porque tem toda uma ação na ala do rei depois passando a dama. Olha o que acontece. O branco joga as peças nas casas normais. A dama para C2, cavalo em C3, isso na ala da dama. E na ala do rei segue normal. Tudo isso para tentar ali fazer E4 branco e as pretas tentando evitar o E4. Mas em 1925, nesta partida que nós vamos acompanhar agora, Grunfeld de brancas, Ernest Grunfeld jogando contra o Nizovic ou Nizovic. Português, espanhol, a gente fala mais Nizovic e também o inglês dá para falar às vezes aí Nizovic. Bom, o que acontece? Ao jogar bispo A6, que foi introduzido pelo Nizovic, como eu gosto de falar, no Congresso de Breslau, 1925, nós temos um ataque ao peão de C4. Ok, o peão está atacado. Veja, na maioria das vezes, o branco não jogaria B3. E agora ele vai ter que jogar. Então, a gente volta esse bispo para lá, se for o caso. Só para poder instigar, só para puxar o B3 das brancas. O branco gostaria muito de jogar o cavalo em C3. De repente, ele se vê forçado a jogar o cavalo em D2. Porque senão vai perder o peão. O branco, que geralmente coloca a dama aqui, né, e colocaria o cavalo aqui para tentar fazer o E4,
ele às vezes vai ter que jogar dama A4, dama B3, que não são casas normais para estas peças. Entenderam a ideia do bispo A6? O bispo A6 é para colocar as peças das brancas em casas que elas não ficariam normalmente. Então, ou vai causar uma debilidade como B3, por exemplo, né? Às vezes, nas casas pretas, a gente pode explorar isso futuramente. Ou vai, por exemplo, colocar o cavalo aqui, que a gente gostaria muito que esse cavalo não estivesse aqui para a dama ajudar a proteger D4, e ao mesmo tempo o cavalo em C3 é muito mais ativo, controlando mais casas do centro. Então, o que a gente vê nesta posição aí? Que o bispo A6 não é uma jogada, inclusive é mais usual que o bispo B7, mas não é uma jogada assim que tem um plano específico, como aquele que nós vimos do bispo B7, que é controlar o E4. O bispo A6 tem como plano, ou tem como ideia até imediata, de atacar o peão e fazer com que o branco tenha dificuldade de defender esse peão. Então, meramente é isso. Eu, quando vi isso aí a primeira vez, achei realmente totalmente estranho. Achei isso muito diferente. Imaginei, mas por que o cara vai fazer bispo A6 se ele quer jogar em B7? Aí você vai estudando e entende que é para desconcertar, para descoordenar a posição das brancas. Então, o bispo A6 é para isso. Não tem nenhuma ideia brilhante por trás desta jogada. Apenas é uma jogada para forçar uma certa descoordenação do jogo das brancas, e aí muitas vezes vocês vão ver o bispo voltando para B7, que é a casa normal, a casa natural dele. Seguindo essa partida, então, 1925, quem apresentou ao mundo, ao xadrez magistral, aquilo que representa em termos de potencial o bispo A6 foi o Nisovich. Então, nós vamos ver uma série de partidas, eu vou mostrar 4 partidas seguidas. Quando você coloca isso aqui na base, as 4 primeiras partidas da base são dele. Então, isso aqui eu peguei do Mega Database. Essa partida, por exemplo, está analisada pelo Raymond Keane, que é da Inglaterra, um GM. Inclusive, esse Keane, eu estudei uma obra dele muito interessante, que se chama BCO, Basford Chess Openings. Havia uma editora que publicava muitos livros de xadrez, essa Batsford, e havia então a enciclopédia da Batsford feita pelo Keane e também pelo Kasparov. Então é um GM forte, um GM inglês que analisa essa partida que nós estamos olhando. Então isso foi pego lá do Mega Database, né? Tem várias outras bases que tem essa partida, que é uma partida muito antiga, mas então é de 1925 e está sendo jogado contra o Grunfeld, o Nisovich de pretas, usando então essa ideia do bispo A6. Como que o Grunfeld tratou essa posição? Ele jogou dama 4. É única? Não, nós já falamos de B3, cavalo de BD2, nós falamos de dama 4, nós falamos de dama B3. Então, no mínimo, aí há 4 possibilidades. Bom, mas aí jogou dama 4 e aqui a gente faz o quê? C6. Gente, mas qual que é a ideia de C6? É que C6 nós vamos querer jogar D5, então tá fechando a diagonal aí para a gente poder jogar D5. Então as pretas jogam bastante aí, nesta posição muito frequente, a jogada D5. E também dá até para fazer B5, né? Bispo G2 e B5 é o da partida. O Nisovich fez B5, tomou então, você toma B5, você toma B5 e a dama volta para D1. Não tem o peão de C4 mais atacado, o peão saiu do tabuleiro e aí então nós temos o recuo da dama. Olha o bispo voltando para B7. Então vocês viram que na maioria das vezes a ideia deste bispo A6 é simplesmente para provocar uma defesa que não seria uma defesa natural das brancas e depois ele retoma para sua casa natural, ele retorna para B7.
ele retoma a diagonal natural dele, que seria A8H1, né? A defesa índia da dama é exatamente para valorizar bastante aí esse bispo. Aí bispo E7, nós temos algumas posições que esse bispo vai para B4. Vocês vão ver muitas posições que esse bispo vai para B4. Mas E7 seria a casa normal dele. Cavalo de B, D2, ó, o cavalo nem foi para C3, que poderia ser atacado pelo peão de B5, então vai para... ele vai para D2, inclusive D2 tem até perspectiva de fazer cavalo B3, né? E quem sabe no futuro entrar em C5. Aí as pretas socaram, ó, cavalo B3, e aí D6, para não deixar entrar onde? Deixar entrar lá em C5. Mas havia uma jogada melhor que essa. Segundo o Rei Munikini, que é o cara que está analisando esta partida, ele diz que bispo C6, gente, é claro que é muito mais fácil analisar agora, né? Que houve uma série de partidas, né? Isso é em 1925 ainda. O Kini se destacou na década de 1980. Então era um jogador forte, né, inglês, mas bem mais recente. Então ele já teve muito mais instrumento, até de modelos na prática, né, de outras partidas que foram jogadas, para falar que bispo C6 era o melhor. E é que o bispo C6, ele dificulta o branco de jogar A4. Toda vez que tem as posições com B5, A4 é uma jogada natural. O branco costuma fazer muito A4 para quebrar essa estrutura. Lembra lá, por exemplo, a Ruy Lopes. Quando você faz bispo B5, o adversário faz A6, bispo A4, A6, bispo A4, B5, bispo B3, tem muito, mas muito jogo que a gente faz o A4. Eu já ministrei um curso aqui, foi feito o volume 1, que é abertura espanhola, né, a Ruy Lopes, e nós vimos que muitas, mas muitas partidas, esta formação de A6, B5 se quebra com A4. E aqui é uma outra possibilidade, né, de se quebrar com A4, de se ameaçar o adversário com A4. Por isso, a ideia do Kini de se fazer bispo C6, o comentário dele, porque isso dificultaria ao branco de fazer aqui o A4. Tanto é que ele fez, ó. Acabou de jogar A4, aí fez B4, A5. Então, isso aqui também é muito comum. Toda vez que joga esse A4 e as pretas fazem um B4, elas querem jogar o quê? Querem jogar o A5, porque aí o peão de B4 fica sustentado, né? Mas o branco joga A5. Em jogando A5, você não tem o apoio mais do peão de A7, que poderia ir A5. Então, isso aqui é um padrão. Eu, assim como professor e também como jogador, eu tenho essas ideias de estudar xadrez por padrões. Ou seja, você estuda uma posição que aquela posição ela atende a várias outras posições. Aquele conceito que você estuda ali, você aplica em várias outras posições. Assim fica muito mais fácil você se desenvolver no xadrez. Então, por exemplo, esta posição aí, eu já apliquei isso, já levei isso lá na Ruy Lopes, de brancas e de pretas. Tem o mesmo efeito aqui, né? Ou seja, você não pode deixar as pretas jogar A5, porque isso consolida a estrutura na área da dama. Então, você faz o A5 e corta esse apoio. Aí, bispo D5, cavalo volta, e aí, curiosamente, ele toma, o Nizovic toma em B3, atacou a dama. Então, ele está achando que é mais interessante tomar esse cavalo, porque depois ele pode jogar D5. Por exemplo, toda vez que a gente jogasse D5, haveria a possibilidade deste cavalo controlar D5. Aí quando você toma e faz agora o D5 como jogou, a partida não tem um ar assim de jogo tão aberto, o que ajudaria muito ali o par de bispos, né? O par de bispos teria uma força muito grande se o jogo estivesse bastante aberto, mas não é o caso. E aí você não tem o problema agora, né, pelo fato de ter jogado D5, fechada a diagonal, desse cavalo entrar
lá em C5. Então essa foi a ideia do Nizovic. Vamos tomar o cavalo, fazer D5. Os peões aqui, né, mais do centro, estão acentuadamente nas casas escuras. Isso facilita, nas casas claras. Isso facilita então a ação do bispo, né? As peças pretas, os peões, né, G6 e D5 estão nas casas claras. Isso facilita então a atividade do bispo. Aí o dama 4, o Grunfeld jogou. O Grunfeld é esse jogador mesmo da Grunfeld, da defesa Grunfeld. E essa partida é 1925. Foi jogado no Congresso de Breslau. Aí dama D7, o que as pretas querem? Querem passar para o final. Então elas querem jogar o final porque acham que essa posição no final elas teriam vantagem. Aí cavalo C6, ninguém tomou. Porque se as pretas tomam, o branco toma de torre e começa a bater em B4. Então, o Nizovic não quis acelerar o ataque em B4, né? Porque aí a torre já poderia vir para o ataque. Aí dama B7, E3, torre de FC8. Aí a gente pode se perguntar, mas por que não joga esta torre aqui? É porque esta torre a gente pode ter a necessidade dela na coluna B. Porque aqui nós temos uma coluna que está aberta, aquela que não tem peões, e aqui nós temos uma outra coluna que ela é semi-aberta, ou seja, ela é que ela é fechada, mas o peão está muito avançado e pode ter necessidade de proteção desse peão. Então, se você jogasse o torre de A C8, caso precise de defender B4, você vai ter que voltar a torre. Então, por isso que a gente faz torre de F C8. Aqui, né, se a gente olha um programa de computador, ele vai falar que o branco está um pouquinho melhor nessa posição. Então, você tem vantagem decisiva, você tem vantagem e tem ligeira vantagem. Então, aqui seria algo ali próximo à vantagem, né? Entre ligeira vantagem e vantagem, assim, porque nesse momento o computador dá 0,77 para o branco, ou seja, seria quase um peão, né? Se aproximando de um peão. Quando chegar um peão ali, geralmente já dá mais menos, né? Já dá vantagem. Mais menos na coluna, na vertical. Quando é na horizontal, é vantagem decisiva. Então, a gente estaria um pouquinho melhor de branca exatamente por conta do par de bispos. É isso que o computador analisa aqui. E agora, né, já que jogou o bispo G5 e esse bispo é mau, ele é da mesma cor dos nossos peões, o Grunfeld descarta ele. E aí que é curioso, meu Deus, mas tomar de peão, que louco, né? E não tem ataque aí, provavelmente não vai ter ataque direto, né? É que se a gente toma aqui, qual que é o problema mesmo? Opa, a casa C5. Lembra que o Nizovic eliminou o cavalo de B3 para não entrar em C5? Pois é. Mas agora o outro cavalo, né, foi manobrado e está agora atacando o C5. Então é a casa fraca, aquela casa que não tem nenhum peão defendendo. Então teve que tomar. Agora tomou de torre. Aí A6. Para controlar B5, né? E não tem jeito, está fazendo uma pressão muito grande, o branco poderia jogar até dama C2 e triplicar na coluna C, vai ter que propor a troca. Agora, esta troca, ó, tomou, F5, aí dobrou. Não pode trocar tudo, porque cairia o peão de A6, né? Se joga torre C8, troca uma vez, troca de novo, né? Se trocar as peças maiores. E se trocar só uma peça maior, o branco poderia jogar dama E2 e pressionar lá. Então aqui o branco ainda continua um pouquinho melhor, faz G4, toma. Por que joga esse G4? Apesar de desdobrar o peão das pretas, ativou o bispo. O bispo estava um pouco fechado e agora ele foi ativado então. E aí nós temos a ativação do 6, o rei no final é muito importante. E agora nós estamos ameaçando o quê? Levar o peão de B4. Aí a gente imagina, uai,
Tá difícil aqui, né? Mas não, faz cavalo C6, a torre volta. O que será que essa torre vai fazer ali? Ela vai querer essa visão mais geral de tabuleiro que a gente tem que ter, pessoal. Ó, vai fazer toda uma manobra e vai atacar a do rei. Aí cavalo cheque, então toma. Uai, mas vai dar o peão? Mas para que isso? É exatamente por conta disso aqui, ó. Deu cheque, né? Essas posições aonde a gente está muito preso, observa ó, que a torre está presa ao peão, observa que o cavalo estava preso ao peão. Então é interessante, passou muito rápido aqui, o rei voltou, é interessante a gente ativar as peças, que é o que acontece agora. Ó, deu o peão? Tá, mas bispo toma, torre A7, não vai poder, né? Aí ameaçou lá, então o branco ainda está conservando a iniciativa. A5, torre toma. Então, o que está acontecendo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. As pretas estão com um peão a menos. Porém, nós temos uma certa atividade agora para as peças. O material estava igual, mas as peças estavam presas. Ó, o cavalo agora já tem a casa B4, a torre já tem a coluna C. No xadrez importa mais a atividade das peças que o material, muitas das vezes. Então fique muito atento. Às vezes você fica aquela defesa ali passiva, passiva, passiva e vai acabar perdendo. Aí tem que tentar ativar as peças como esse sacrifício que fez o Nizovic. Agora as peças estão jogando. Ó. A torre entrou na sétima, fez a torre do adversário voltar. O rei pode passar lá para B6, segurando a debilidade e atacando o bispo. Aí o jogo ficou bem mais ativo. E agora a partida repete, né? Repete-se lances. Rei C3 e rei B3 e ninguém pode forçar nada. O branco tem peão a mais? Sim. O branco tem bispo contra cavalo? Sim. E o bispo até está bastante ativo, mas o cavalo, que é peça lenta, tem ponto de apoio. Ó. O peão de A6 está apoiando ele. A torre que faz toda a diferença aqui. O desequilíbrio está na torre. A torre das pretas extremamente ativa. E com isso, o Nizovic, nesta estreia dele de jogar essa linha com A6, pelo menos na base, é a primeira partida que aparece com o bispo A6, ele ficou ali um pouco inferior, mas conseguiu empatar a partida.